Agora eu chamo sua atenção porque o assunto é atropelamento com morte. Isso aconteceu na BR-101 em São Cristóvão. Ao vivo, o Vinícius Mecenas está com a gente porque a família está pedindo justiça. E aí a gente quer entender a logística de como tudo isso aconteceu, entender para quem que a gente tem que cobrar essa justiça, né, Vinícius? Boa noite. Exatamente. Muito boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. É um caso que gerou muita repercussão e indignação por conta do impacto que foi muito forte nessa vítima. Esse homem estava nessa motocicleta quando foi atingido, né, por um veículo que provavelmente estava em alta velocidade, acabou pegando ele de jeito. De acordo com os familiares, o IML, quando chegou, precisou ter uma pá para coletar os restos mortais, porque o corpo ficou em um estado, que você veja só, para ele ser esse instrumento para recolher o corpo. O pior de tudo é que o motorista, depois de tudo isso, dessa cena, ele evadiu do local, ele fugiu sem prestar os primeiros socorros. E a grande problemática é que esse caso daí já tem mais de um mês e nada aconteceu, nenhum desfecho da família. O motorista ainda não foi encontrado e os familiares pedem justiça. Isso porque a viúva, ele deixou uma mulher, a esposa e 3 filhos, sendo que um deles tem o transtorno do espectro autista. Ele é muito imperativo e ele tem passado por uma série de dificuldades financeiras, porque o mantenedor, da casa era esse homem que foi a vítima. Veja só, 48 anos. Eu estou aqui agora com as irmãs dele, a Patrícia e a Sirlene, porque nesse primeiro momento vocês fazem uma queixa em relação à localidade em que isso aconteceu. Como foi? Ele estava indo para casa, ia para outro local, o local era escuro de fato? Então, boa noite a todos. O local era muito escuro. Ele residia aqui em Aracaju, mas ele tinha um sítio ali na altura do povoado Cajueiros, na BR-98, ali no São Cristóvão. E o local é muito escuro, escuro demais. E ele vinha em baixa velocidade, meu irmão, porque ele sempre andava muito devagar. E ele foi pego de surpresa por trás, no dia 1º de maio, por trás, e ele caiu. Só que por ser muito escura a localidade, veio uma carreta em alta velocidade e infelizmente passou por cima do nosso irmão. E até hoje, 3 meses, no último dia 1º, investigou, DENIT nenhuma câmera, Polícia Rodoviária Federal nenhuma câmera, nenhuma sinalização para a gente. E nós não queremos que o nosso irmão seja mais uma estatística sem provas. Nós queremos a morte do condutor, não. Nós queremos que ele pague pelo que ele fez. Ele deixou... Minha mãe está doente, à base de remédios. Meu pai foi para a UTI, minha sobrinha com depressão, meus irmãos, eu também, ela também. E nós queremos uma resposta do governo de Sergipe com relação a isso. Você falava que até para andar de moto ele usava o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Era caneleira, cotoveleira, capacete, tudo dentro de acordo com o Código de Segurança de Trânsito Brasileiro. Isso. Ele andava muito devagar. Aqui a gente brincava com ele. Para que isso tudo? Porque ele era precavido. Ele nunca teve uma multa. Há mais de 25 anos também que ele também tinha um caminhão, ainda está com os filhos, e ele nunca teve um acidente de trânsito. Ele era muito cuidadoso. A velocidade foi tão grande que bateram no fundo dele, que ele foi para trás, que o chassi da moto empenou, a moto deu perda total. Então a gente entende que culpa dele não foi, porque por trás a gente só quer justiça por César. A gente não quer que isso fique dessa forma. A queixa de vocês é justamente por conta da localidade, o que não facilitou, eu imagino, tanto em relação à iluminação quanto à sinalização. Exatamente, lá é um local muito escuro, mas depois de acho que uns 100, 200 metros, tem bastante radar. Então uma pessoa que bate, dá ré e foge, ela não andou em 40, em 60, se ela fugiu, ela correu. Então a PRF... Onde que está as câmeras? Onde estão as imagens? Os radar, as fotos? A gente só quer saber disso. Escuro é até demais aquele lugar.
É no quilômetro 98, ali da BR-101, já na altura do município de São Cristóvão. Silene, muito obrigado por sua participação. Deixa eu conversar também com a Patrícia, porque assim, quando a gente fala em relação a essa dificuldade, é porque ele deixou a esposa, 3 filhos, ele mora até aqui próximo, e você falou que a residência em que eles moram está bem complicado de se morar, de se viver. Sim, boa noite, Mariana, é verdade. A residência que ele morava, né, e que a viúva e o filho moram é bastante humilde, mas no que pode a gente está ajudando, a família está dando um suporte. Agora, o que nos dá aquela dor, sabe, o que nos causa ainda mais indignação é de saber que a família, em momento algum, recebeu nenhum tipo de auxílio, não foi nenhum psicólogo procurar, saber o estado emocional que a família se encontra. Você falou ele tem 4 filhos, não são 3, são 4, só que o mais novo dele realmente é um menino autista, que ele requer bastante cuidado e que até agora as únicas coisas que a gente pôde conseguir foi através dos familiares mesmo. A gente descobriu, através de alguns documentos, que ele abriu um CNPJ e vinha pagando há quase 3 anos. Então, com esse CNPJ, a gente pôde dar entrada na pensão por morte, que até o momento também a gente não obteve nenhuma resposta por parte do INSS. Outra coisa, a moto dele está no pátio do Detran. A moto só pode ser retirada se pagar. Agora eu pergunto a vocês, o nosso estado é simplesmente uma máquina de caçar níquel, o nosso país é simplesmente uma máquina de caçar níquel, a gente paga impostos, a gente tem nossas contas em dias. Eu quero perguntar a vocês aí que estão me assistindo, se o meu irmão deixasse uma conta de energia atrasada, se ele deixasse a conta de água atrasada durante um certo tempo, eles iriam na residência dele e iriam cortar a conta de água, a conta de luz, telefone e tudo. E por que o meu irmão morreu por nada? Onde é que está a justiça desse país, desse Brasil? Onde é que está você, Justiça Sergipana? Governador DENIT também. DENIT, eu acredito que você tem uma parcela de culpa também. Você não se exima da culpa porque aquela parte ali da BR-101, depois do Moinho Maratá, a escuridão é total. Eu passo por lá sempre, porque eu também adquiri um sítio lá próximo. Eu passo por lá e para a gente estar passando por lá, é um martírio todas as vezes. A gente não, estou passando, sei lá, por um pedaço do meu irmão. O sangue do meu irmão está aqui, um pedaço do cérebro dele está aqui. Sei lá, eu às vezes fico tentando parar para ver se eu encontro alguma coisinha dele para poder guardar. E a gente não obteve resposta de ninguém. Querer engavetar o caso dele por falta de provas, porque não consegue nada. Se vocês quiserem, vocês conseguem, vocês sabem disso. É para isso que os concursos servem, para pegar pessoas preparadas, aptas a estar lá exercendo a profissão. Não tem uma polícia científica, não tem uma polícia de investigação. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, eu peço aqui encarecidamente que vocês façam alguma coisa, que vocês retomem esse caso, porque meu irmão não pode ser mais um nas estatísticas. A vida de César importava, a vida de César tem valor. Ontem nós passamos o Dia dos Pais com o meu pai, mas eu pensando no meu esposo e chorando o meu irmão. E o filho dele, o do meio, foi passar os Dias dos Pais no túmulo do pai. A filha chorando, trancada em casa, minha mãe fazendo o acompanhamento deles, porque ela não sabe a qualquer momento o que pode acontecer com eles. Então, por favor, gente, nos ajude. Vocês que estavam passando pela BR-101, quilômetro 98, próxima à entrada do povoado Cajueiro, entre as 19h30 e as 20h30, que tem alguma notícia, que tenha visto algo, gente, não se identifique não, mas ligue para o Disque Denúncia, vamos retomar, porque o que aconteceu com meu irmão pode acontecer com um filho de vocês, com um neto de vocês, com vocês mesmos, comigo. Então eu peço aqui, gente, por favor, vamos dar uma assistência, a vida da gente importa, a vida da gente importa. Será que se fosse o filho de um presidente,
eles parariam as investigações. Se fosse o filho do governador, de um senador, de alguma autoridade, de um ministro, será que acabaria por aqui? Não, então a vida do meu irmão importa. Patrícia, inclusive o que chama a atenção é justamente essa questão do acolhimento. Nem o órgão de trânsito, né, o DENIT, nenhuma secretaria da saúde, assistência social, ninguém deu esse acolhimento para a família, principalmente para a viúva e os 4 filhos? Ninguém, gente, ninguém. Mariana, eu lembro do dia da reportagem porque vocês passaram, eu lembro que no final você deu seu telefone e disse, gente, vamos procurar saber dessa família, como é que eles estão, se estão precisando de algo. Autoridades competentes, procure saber, vão lá. Ninguém esteve lá, ninguém procurou saber como minha mãe estava, ninguém procurou saber como nós estávamos. A minha filha na escola, eu tenho uma filha de 9 anos e ela só fica pegando as notícias, ela não fala nada, só fica ouvindo. Que quando a psicóloga na escola, eu pedi para ter uma atenção com ela, que a psicóloga na escola foi conversar e disse, olha, tem que atentar porque o que Nicole está passando no momento, ela está interiorizando por conta do que ela ouve falar, as coisas que estão ouvindo falar, porque realmente está muito latente, o coração da gente está sangrando muito. Meu irmão era muito querido aqui na Atalaia, Coroa do Meio. Nós somos os moradores daqui há muito tempo, desde esse bairro era criado, era no Areal. Então, assim, ele pegava frete, ele nesse sítio, ele já estava plantando, gente, ele estava colhendo já. Ele estava indo para as feiras livres, vender as frutinhas dele. Ele estava tão feliz, eu tenho vídeos dele cavando, mostrando como é que prepara a terra. Deus me proporcionou... 10 dias antes, ele esteve lá no meu sítio. Aí eu recebi, ele chegou cedo, 10 dias antes ele chegou e ficou lá comigo. Passou uma manhã, foi esse dia, o último dia que eu vi meu irmão, o último dia que minha mãe pôde ver ele com vida. Então, por favor, gente, nos ajude de alguma forma, é isso que eu peço. Muito obrigado também, Patrícia. A gente, claro, a nossa produção chegou a entrar em contato, né, tanto com a Superintendência Regional do DENIT, aqui em Sergipe, mas também com a Prefeitura do município de São Cristóvão, para saber a quem cobrar, né, porque foi em uma rodovia, mas também foi em um quilômetro que já fica próximo a uma cidade. O DENIT inicialmente falou que a responsabilidade pela prestação de serviços de iluminação pública é, conforme previsto na Constituição Federal, né, da competência dos municípios, ou seja, cabe à Prefeitura. Né, portanto, de São Cristóvão, a implantação, operação e manutenção da iluminação pública em áreas urbanas, inclusive em trechos de rodovias federais que atravessam o perímetro urbano. O DENIT disse que se coloca à disposição da Prefeitura, né, para orientar e cobrar de forma muito técnica a elaboração e avaliação de projetos que visam garantir uma iluminação conforme o estabelecido pela Constituição Federal nessas localidades que estão com a iluminação, né, um pouco fragilizada. Aí a gente foi cobrar, já que eles disseram que a culpa é da Prefeitura em relação à iluminação, a gente cobrou a Prefeitura também, que disse por meio de nota que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que acompanha as demandas da iluminação pública nos povoados do município e segue investigando para ampliar e melhorar o serviço em todas as comunidades. Inclusive a BR-101, já no quilômetro 98, na altura, né, desse povoado, já está incluída na programação da Secretaria de Infraestrutura e receberá os serviços necessários o mais breve possível. Uma pena que isso só chegue depois do fato ter acontecido, né? Isso, exatamente. Sempre chega atrasado os poderes públicos, né? Sempre chega atrasado para quem mais precisa. Para quem não precisa, chega antecipado. Mas para os fragilizados, os pobres. E ali não é uma rua movimentada, não. Ali é BR, não é povoada. Né? Tem um bar do outro lado, que para atravessar tem 2 muretas. Então ali não é. Do lado de cá não tem nada. Do lado de cá tem uma coisa ou outra. Está tendo aí divergência entre a Prefeitura e o DENIT. Estão lançando um para o outro a batata quente. Não pega você, não pega para cá. Ninguém quer segurar, não. Está tendo aí uma objeção e uma mentira nesse fato. Uma pena que eles não deram, né? O que a gente sente falta é isso. É de uma data, né? Está na programação, mas quando? Quando que a gente pode voltar a cobrar? É no finalzinho agora de agosto?
setembro, outubro, só diz que é uma programação, então fica aquele leque, aquele negócio aberto, né? Sem, de fato, dar um desfecho para essa cobrança. Bom, a gente vai analisar. Como elas disseram que a viúva e os 4 filhos estão passando por uma série de dificuldades financeiras, porque o mantenedor era o César, a gente está aí com o Pix da Sirlene na tela, para você que queira doar, né, seja qual for o valor, não tenho dúvidas que será bem-vindo, para fazer com que eles se mantenham, né, tenham acesso ao mínimo, já que não teve assistência básica do serviço público. Então vamos fazer essa somação de esforços, uma união, né, de várias pessoas, para que de certa forma a gente possa ajudar a eles a saírem do sufoco. O Pix está aparecendo aí na tela, só para verbalizar mesmo, é o 004-241-71554. Está no nome da Sirlene dos Santos Lisboa, né, a conta aí do Banese, ela já que está aqui ao meu lado. 004-241-71554 é a Sirlene, qualquer doação será bem-vinda. E a gente está aqui para cobrar, viu, Mariana? A gente vai estar aqui anotando as datas, toda essa situação que aconteceu lá em maio, há 3 meses agora, e caso nada seja feito, a gente vai fazer questão de voltar aqui para cobrar mais uma vez, viu? Eu volto com você. Te agradeço, Vinícius. Vocês 3 me pouparam dos comentários. O que ela disse é exatamente o que eu penso. Está tendo um jogo o tempo inteiro do DENIT jogando para a prefeitura para o DENIT. É isso que a gente está percebendo. Enquanto isso, quantas pessoas vão precisar ainda morrer para que esse local seja finalmente iluminado?